Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Stopes, sejam bem-vindos ao Clássicos e Lasanhas. Hoje é o dia de qual lasanha e vamos finalizar aqui a nossa série por país. Então hoje vamos falar de 5 carros brasileiros até 30 mil reais. São projetos brasileiros, tá? Os 5 carros que eu trouxe aqui foram fabricados no Brasil e são carros criados no Brasil, beleza? Obviamente, não dá para não começar essa lista com Gurgel, né? Não existe carro mais brasileiro que Gurgel. Pode não ser o melhor, pode não ser o mais bonito, definitivamente não era nem o melhor nem o mais bonito, mas era 100% brasileiro, né? O primeiro que eu trouxe aqui, eu acho que é o único Gurgel que eu teria. Não que eu vá ter, mas é o único que eu acho que eu teria. Talvez um chefe, mas enfim. Estou falando aqui de um Gurgel Carajás. Pois é, esse aqui tá lasanhado, né? O cara não coloca nenhuma descrição, a FIP é 27, ele pede 30 e é um dos últimos, né? Porque é um Gurgel Carajás 1989. Vou falar a verdade que eu nem sabia que ele tinha sido fabricado até 1989. Olha, eu acho que esse é o... Não dá pra falar que é bonito, desculpa, né? Mas eu acho que o Gurgel é o menos feio. Tinha umas coisas que não dava pra entender. Tipo, pra que fazer isso aqui? Era mais fácil deixar liso o capô, faz só um vinco, né? Não precisa fazer esse negócio aqui desse jeito. O step aqui em cima também, putz, feio pra caramba. Bota step na tampa atrás. Então, eu acho que eles erravam na época é que eles queriam fazer umas soluções que não precisava e não condizia com... Não era algo legal, assim, eu quero fazer diferente, mas uma coisa é fazer diferente, outra coisa é fazer diferente e bonito. Diferente e funcional. Só diferente, né? Enfim. Mas tá aí. É muito feio, né, gente? Não, na boa. Essa tampa reta, aqui, completamente quadrado, com as... Esse aqui o cara ainda conseguiu piorar, né? Porque ele botou umas lanternas de Kombi gourmet. Nossa senhora, hein? Não tem muito o que falar sobre este aqui, não, gente. Ele tá injetado, esse aqui, né? Vai saber que motor que é. O cara não. Então, campeão, você tá querendo vender um carro que não tá original? Coloca uma descrição, põe lá o que você fez. Já dá pra ver que o carro tá injetado. Então, assim, tá com motor original, não tá? O que você. Olha lá, tá com um painel de Santana dentro do carro. Então, se ele também tá com motor de Santana, nossa, é tudo desbeiçado, tudo cheio de fio aqui, porque obviamente não cabe, esse painel não foi feito para esse carro, né? Oh, meu Deus do céu, hein, gente? Olha a posição que tá, olha a posição que tá esse volante, né? Meu Deus. Olha o buraco aqui entre o painel e o console. E as pessoas às vezes tentam melhorar e acabam estragando, né? De qualquer forma, assim, o Gurgel original, lembrando que eu não olho antes as fotos, gente, eu só vi a primeira, só vejo a primeira foto, às vezes a primeira, a segunda, né, que é o que tá ali mostrando, e é isso, né? Mas, enfim, eu não sabia que era um Santo Gel ou um Gurtana. O Gurgel original, ele tinha um AP 1800, com um câmbio de 4 marchas, não me pergunte por quê, porque o AP, obviamente, na época já existia, já tinha um câmbio de 5 marchas, principalmente mesmo o do Santana, enfim, né? Deixa pra lá. Acho que o último Volkswagen com 4 marchas, que foi o Gol GT, o Gol GT tinha 4 marchas. Tipo assim, o Santana, eu acho que os Santanas de 1984 ali, do lançamento, vinham com câmbio de 4 marchas e depois passou para 5, eu não tenho certeza. Os CL, os mais básicos, talvez, enfim. Mas o Gurgel, ele tinha 85 cavalos com 14,6 kg de torque no motor AP 1.8. É muito pouco. O AP 1.8 tinha mais. De qualquer forma, nos outros carros, né? O 0 a 100 dele, sem press. Zero press. 26,9 segundos. Com máxima de 129 km por hora. Não faço ideia de por que é tão ruim os números desse carro. Até isso eles estragavam, né? E ainda fazia 6 polidas na cidade e 9,5 na estrada. O Carajás tem 4,11 m de comprimento, 1,70 m de largura e pesava 1.302 quilos.
Informação interessante que ele levava 750 quilos de carga útil. Tá aí. É um bom carro para trabalho, né? Enfim, é um projeto brasileiro, né? Da Gurgel, mas é um carro, enfim, sei lá. O próximo é o último Gurgel, prometo. Mas é um Gurgel também icônico, muito legal. Esse aqui tá. Eu vou até já colocar. Eu tô falando de um Super Mini, que o cara deixou o Super Mini bonitinho, viu? Eu vou falar que também não coloca a descrição, não entendo o problema dessas pessoas. É de 24.980, FIP é 20. Mas olha só, eu achei que essas rodas casaram muito bem com esse carro. Tá aqui com os faróis amarelos, enfim. Eu achei que este daqui está bonito. Por incrível que pareça, tá um carro legal. Um carro diferenciado. Tá com. Eu não lembro aqui se é original, mas eu acho que não. Me parece retrovisor de Santana. Só faltou botar de repente um 1.0 TSI nele. Pensou? Vixe. Porque esse Super Mini original, gente, ele tem um motor 0.8 de 2 cilindros a gasolina. O código dele é Enertron, com um câmbio de 4 marchas. Ele tinha só 36 cavalos, com 6,6 kg de torque. É tipo um motor de liquidificador industrial, sabe? É, assim, é muito fraco, muito fraco. O 0 a 100 dele, eu acho que este é o pior 0 a 100 que já passou por aqui. Em 34,6 segundos. Pois é, mais de meio minuto para chegar no 0 a 100 e a máxima era de 120. Então, assim, era quase a máxima já do carro, né? Ele fazia 12 por litro na cidade e 15 na estrada. A gente entende que é um city car. Você entende que é um carro pequeno, é um carro para cidade. Mas, pô, você pode ter um carro para cidade bom, concorda? Então, assim, o barulho desse carro é horrível. Quem já viu um funcionando, o barulho é horrível, não anda, é apertado. Então, assim, putz, podia ter feito um carro pelo menos com um motor melhor, né? Enfim, depois fala assim, eu não sei porque faliu. Pô, eu sei, desculpa. Má gestão e carros ruins. Ninguém quer comprar um negócio desse, na boa. Sério mesmo, vamos ser sinceros. Você pegar um negócio, pegar um desse, pegar um Fusca, vai pro Fusca. Né? Pegar um desse, pegar um Gol, pegar um Vivio, pegar um Sherry QQ, tipo, vai em qualquer outro, na boa. Ele tinha 3,19 metros de comprimento e 1,5 metro de largura. Não é o mais estreito. O mais estreito é o Subaru Vivio, com 1,40 m. Ele pesava só 645 quilos e tinha um porta-malas ali com incríveis 99 litros, quase o mesmo tamanho do Renegade. Eu acho que esse aqui que são os últimos, né? Esse é 1993, também não fazia ideia que tinha sido fabricado até a década de 90 este carro. Esse aqui é um dos últimos, assim, esse mais bonitinho, dá pra ver que o acabamento ficou melhor, dá pra ver a fibra entorta, sabe, né? Enfim, não era uma fibra também, nossa, que maravilha. Mas, assim, dá pra ver que o acabamento ficou melhor, o farol, a grade, do que só os BR-800. Os BR-800 em primeiros eram muito pior. Mas, enfim, né? Este exemplar especificamente eu gostei, tá? Tem que falar que tá legal. Isso aqui tá com a lanterna de pampa. Nossa, será que isso é original? Super Mini. Ele era 2 lugares? Bom, vai ter foto da parte interna, a gente já vê. Ó, um baita escapamento ali, uma ponteira pelo menos, né? Cara, que legal. Esse aqui tá bonitinho. Esse aqui, ó, o painel do Super Mini dessa época já ficou mais arredondadinho, já era um painel mais bonitinho, porque, cara, os BR-800 era tudo quadrado, era muito feio. Isso aqui é uma solução esquisita, mas ok, né? Enfim, ó, ele tem 2 lugares para crianças aqui no banco de trás. Pois é, gente, eu vou falar que não tinha umas soluções muito boas, né? Mas, enfim, né? É um carrinho legal, um carrinho bacana. Nossa, isso aqui, o cara botou vidro elétrico aqui, é isso? Não tinha nenhum ventilador, então não tinha nenhum ventilador o carro, né?
Ai, 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 complexo, né, gente? É muito, muito. Isso aqui parece do Opala. Muito, muito. Um câmbio de 4 marchas. Esse aqui, pelo menos, será que o vidro abria? Deixa eu ver. Esse abre, né? Deixa eu ver aqui. É. Ah, tava. Não, esse abre, pelo menos o vidro abre. Porque os BR-800, o vidro era cortado no meio e você puxava para trás. Assim, a gente entende que era a solução para cortar custo, era o carro barato, o carro. Mas, pô, pera lá, né, gente? Dá para fazer um carro barato bonito, né? Ou menos feio. Enfim, a próxima lasanha brasileira, projeto brasileiro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Fiat Palio, é um projeto brasileiro. Ele foi feito foi desenvolvido, foi criado, tudo pela Fiat do Brasil. E eu trouxe aqui um de segunda geração, tá? Um 2002, 2003, mais de 20 anos já, e um modelo icônico, que foi a Palio Weekend. Olha só. A Palio Weekend, essa é a segunda geração de facelift, vamos dizer assim, né? Do Palio, tá? O Palio foi lançado, se eu não me engano, em 1996. Aquela versão toda arredondada. 96? Eu acho que foi, 1996. Ele era o carro para substituir o Uno, né? E ele saiu de linha antes do Uno. Mas, e aqui, Palio Weekend, papapá, mecânica de suspensão revisada, financiamos via banco. O cara pede 20 mil reais, 19.900, a FIP é 16, e ela me parece estar muito bonita, né? Bem originalzinha. Essa foi a última Palio Weekend que saiu com este quebra-mato na frente, né? Com esse protetor. Depois não podia mais, enfim, deu maior rebu isso aqui. Depois a próxima geração, que aí a próxima geração já veio com motor 1.8 família 1 da GM, e que aí já eram os faróis mais arredondados, a traseira mais arredondada. Eu tive uma dessas, 1.8 2004 a minha, 2004, 2005, e era um baita carro. Essa daqui, ela tinha um motor 1.6, 16 válvulas, com 106 cavalos e 15,4 kg de torque. O 0 a 100 dela era em 10,9 segundos, que me surpreendeu. 178 km por hora de máxima, 9,9 na cidade, 12 na estrada. Talvez nesse 1.6, porque o 1.8 depois, que foi a próxima geração, era bem gastão, viu? A minha fazia 6, 7, era bem gastona mesmo. Motor GM, né? Ela tinha 4,22 m de comprimento e 1,66 de largura. A Adventure devia ter um pouco mais, acho, né? Por causa desses apliques tal de largura e até de comprimento, enfim. Pesava 1.153 quilos e tinha 460 litros de porta-malas. Eu acho esse carro muito legal, para falar bem a real, né? Que os faróis de milha. E eu acho que tinha mesmo esses daqui, os de baixo eu sei. Depois a próxima geração é aquela que veio com 4, né? Tinha um em cima do outro aqui, que era 2 eram de neblina e 2 eram de milha. Enfim, de estrada, assim, né? Mas tá aí, ó. É muito legal este carro. Essa tá totalmente original, com as rodas originais. Muito bonita. Tá com os bancos de couro. Eu acho que esses bancos de couro não eram originais, não sei, hein? Aí me pegou. Tinha tanto opcional nessa época, né? Os carros, que eu não sei dizer. Essa tampa é gigantesca, ela abre até aqui embaixo. Era ótimo para colocar bagagem, porque ficava, né, porta-malas plano aqui direto. Mas, putz, dependendo da garagem, isso aqui era um problema para abrir. Que legal, hein? Muito legal, mesmo. Tá muito bonita. E é um projeto 100% nacional, um projeto brasileiro. Um projeto brasileiro com descendência italiana, né? Como a maioria, como muitos dos brasileiros são, exatamente. O próximo, o quarto carro da nossa lista, é um carro legal. Eu acho um carro bonitinho. E eu trouxe aqui uma versão um pouquinho mais forte, né? Que saiu pouco, bem pouco. Eu estou falando do Chevrolet Celta. Pois é, o Celta também é um projeto brasileiro, é um projeto da GM no Brasil. E eu trouxe aqui uma versão. Esse aqui tinha até ar-condicionado, desembaçador, limpador e ar quente. Pede R$ 20.900, a FIP é 16 mil e este aqui é um 1.4. Pois é. Este Celta ele tinha 85 cavalos com 11,9 kg de torque num motor família 1 com 1.400 cilindradas.
O 0 a 100 dele era em 12 segundos, com máxima de 161 km por hora. Fazia 8 km por litro na cidade, 14 na estrada. Enfim. O Celta tem 3,74 metros de comprimento, 1,60 de largura e pesa só 870 quilos. 870, exato. E tem 260 litros de porta-malas. Eu acho um carro muito simpático. Tem uns projetos muito legais de Celta. Este aqui com esse motorzinho 1.4 é bem bacana. Deve ser um carro gostoso de andar. Eu dirigi muito o Celta 1.0, que era um carro legal. Eu tive um Corsa também. O Celta era não era meu, era de uns amigos que tinham alguns amigos que tinham Celta e dirigi alguns. E era muito legal. Um carrinho bem bacana, um carro justo, vamos dizer assim, né? Ele não é um carro requintado, é um carro popular, gente. Né? Vamos combinar, ele veio efetivamente para substituir o Corsa e para ser o carro popular da GM na época. Depois ele foi substituído pelo Onix. Mas, esse aqui tá precisando de um trato, refazer aí forro do volante e tal, enfim. Mas o acabamento do Corsa era infinitamente melhor, né? Mas tá aí, mas é um carrinho legal. Por 20 mil reais, o cara colocou aqui câmera de ré e tá com, deixa eu ver, tá com a central multimídia? Tá com um som aqui que me parece que tá na tela. Ele colocou câmera de ré e sensor de estacionamento num Celta, meu Deus, hein? Pois é. Mas tá aí. É um carrinho legal, um carro justo, vamos dizer assim. É aquela história, gente. Desculpa, mas você vai comprar um Kwid por quase 80 mil reais. Ou você vai pegar um Celta que já não paga mais IPVA por 20 mil. Cara, você pegar o carro de 80 mil, você vai dar quanto de entrada? 20, 30 mil de entrada? Se você tiver que dar 20% de entrada, você vai ter que dar 16 mil. Paga 20 mil no Celta. É isso, junta mais uns meses aí, pega um empréstimo e junta mais 4 mil e compra o Celta. Você vai ficar bem mais tranquilo e vai ficar praticamente sem dívida. Né? E vai andar mais, é muito mais confortável. Também bateu, morreu, não tem airbag, né? Mas pelo menos você tá andando na estrada, se passar um caminhão do seu lado, você não vai se chacoalhar inteiro igual num Kwid, que o Kwid, vou falar que complexo, bem complexo. E o último da nossa lista, esse é um clássico, classicaço. E projeto também 100% brasileiro até no nome. É óbvio que eu tô falando uma Brasília, né? A Volkswagen Brasília é um projeto 100% brasileiro e essa aqui é 1976, 77. Ela tinha um motor 1.6 com 60 cavalos. Essa aqui é uma carburação simples, 60 cavalos com 12 kg de torque no motor Volkswagen Boxer 1600 a ar, plugado num câmbio de 4 marchas. 0 a 100 na Brasília, 20 segundos, com máxima de 130 km por hora. 8,9 na cidade, 11 na estrada, eu acho que não, acho que ela era mais gastona, enfim. E a Brasília tem 4,1 metros de comprimento, 1,60 m de largura e pesa 896 quilos. E vou falar que eu gosto bastante deste carro, eu acho ela muito legal. O cara pede 30, obviamente não tem FIP, a média é 35. Eu acho que é um dos poucos Air-Cooled que eu teria. Eu gosto do SP2, do TL e da Brasília. São os Air-Cooled que eu talvez tivesse. Essa tá com umas rodas Fuchs Aro 17, me parece. Tá linda, linda. Eu não gosto muito dessa cor, vou falar. Eu prefiro vermelha. O vermelho é muito bonito. Mas este exemplar tá muito legal, muito bonito mesmo. Parece a Brasília do seu barriga. A Brasília ela foi um projeto brasileiro, obviamente fabricado no Brasil, e ela foi exportada para o México, para vários lugares, né? Mas tá aí, ó. Que legal. As lanternas totalmente lisas aqui, né? São das mais antigas. Depois veio aquela lanterna raiada. Canaletada, sei lá, né? Enfim, não era raiada. Mas eu acho esta combinação de Brasília muito, muito, muito legal. Uma mais bonita de todas. Ó, com o interior marrom. Que legal, gente. Tinha uns símbolos muito esquisitos, né? Nessa época nos Volkswagen. Engraçado.
Tá aqui a cestinha porta-copos. Essa tá com um ragtop gigantesco, que na minha opinião precisa ter um ragtop. Tem que ter um teto. Combina. Que legal. Eu ia trazer aqui, vocês sabem, né? Eu sempre falo que eu trago, ó. Tem um outro Celta aqui. Esse é um vermelho, o cara pede 22.900. Mas eu achei que tá meio esquisito, com esses milha estranhos ali no para-choque. Este também é 1.4, esse é quatro portas e tá bem esquisito. Na boa, assim, o volante é feio pra cacete, enfim. Não gosto. Por isso que eu preferi trazer quando eu achei o outro, eu preferi trazer o outro. Aqui tem uma Saveiro. A Saveiro também é projeto 100% brasileiro, tá? O Gol, né? Enfim, é projeto brasileiro. Essa aqui é uma 2.0 MI. O cara pede 27.900. Uma 2001. Tá bonito esse carro, né, cara? Mas eu gostei mais das opções, as outras que eu trouxe. Ela é uma G3, mas é uma G3 esquisita, né? Porque ela tá com umas rodas nada a ver aqui, basicaça. Obviamente esse carro, ele deveria ter umas rodas gigantescas e deveria estar socado no chão, porque é uma 2.0 G3, né? Então dá pra ver que tá alta, os pneuzinho fininho, né? Enfim, o cara refez assim só pra vender. Ninguém acreditou muito, meu amigo. Mas tudo bem, né? Mas tá aí, ó. Saveiro também, 161 mil quilômetros. Enfim. Tudo isso porque eu tava procurando a Brasília vermelha. Eu não trouxe. Eu peguei essa daqui, mas eu achei a outra tá mais bonita, mais bem cuidada, com o ragtop e tudo. Essa daqui, meu avô tinha uma igualzinha, vermelha também, achava muito legal. Essa daqui o cara cagou no interior, gente. Olha que coisa horrível. Parece que, né? Olha, esses bancos de couro preto e vermelho. Se o cara tivesse feito tudo preto, a porta preta, aqui o painel tivesse mantido tudo preto e tal, teria ficado linda essa Brasília. Mas com esses bancos, o cara errou feio. Na boa. Enfim. Mas tá bom, né? Cada um, cada um. Teve outros carros que foram projetos 100% brasileiros. O Fiat 147 também. Esse aqui, 25 mil reais, azul calcinha. Essa é a frente que eu mais gosto do Fiat, do 147, que são os primeiros, né? Que são os modelos mais antigos, efetivamente. Tá aqui, é um carrinho legal também, justo. E o último, que é um Gurgel Chef. Olha só, esse aqui eu achei um absurdo e passa dos 30 mil também. O cara pede 32 mil nesse carro zoadaço, detonado e todo lascado. Olha só, tudo aberto aqui. Olha, dá pra ver, né, a porta aqui, a suspensão zoada, os pneus estão pra dentro. Não precisa nem falar de pintura, farol, pisca, enfim. A parte boa é que esses carros usavam farol e pisca de qualquer outro, né? A lanterna, no caso, era de Brasília. Mas era um Gurgel que ele era muito esquisito. Olha esse banco aqui. Né? Se eu não me engano, ele tinha um encosto aqui no meio também. É um carro para três pessoas, uma do lado da outra. E ele não tem nada aqui atrás. Então, assim, é um carro largo, pequeno. É um carro muito estranho. De verdade, essas rodas me parecem as rodas da Mercedes, né? Mas era um carro muito esquisito esse Gurgel, muito fora de proporção, né? Enfim, mas fala pra mim, qual dessas 5 lasanhas brasileiras até 30 mil reais você teria? Gurgel Carajás 1.8 AP 89 por 30 mil. Gurgel Super Mini 0.8 2 cilindros 1993 por 24.980. Fiat Palio Weekend Adventure 1.6 16 válvulas 2003 por 19.900. Chevrolet Celta 1.4 Energy 2005 por 22.900 reais, ou uma Volkswagen Brasília 1976 por 30.500 reais. Vou falar, eu escolho, nesse Colasanha aqui, sem dúvida nenhuma, eu vou de Brasília. E você? Fala pra mim aqui nos comentários, qual lasanha brasileira até 30 mil você escolhe? Valeu, pessoal, até mais, a gente se vê no próximo vídeo.